Muito bem, irmãos. Na liturgia da vida, Deus vê a aflição do seu povo. Então, hoje nós vamos ver sobre a aflição do povo de Israel no Egito, mas você vai ser lembrado de que nas suas aflições, esse mesmo Senhor vai olhar para você, vai olhar para a sua vida. Então nós vamos ler uma das chamadas 10 pragas do Egito, ou no Egito. São 10, hoje nós vamos ver só 9. Vai ser fácil, fala a verdade, não é? Na verdade, o que nós vamos fazer hoje, nós vamos ler a primeira das pragas, e nós vamos ver como Deus estabelece um padrão em todas as demais. Se você é membro da igreja, nessa semana você recebeu o texto e o pedido do pastor para que você lesse antecipadamente. Se você é nosso visitante, não se preocupe, porque você vai poder ler hoje à tarde. Então você vai poder ler o texto e vai poder juntar as partes dessas 9 pragas que nós vamos fazer um overview delas. Na verdade são 10, mas a última será estudada no domingo que vem. Então vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo 7 e nós vamos ler a partir do verso 14 até o verso 25. Êxodo 7, 14 a 25. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leva o bordão, que virou serpente, e diga a Faraó: o Senhor Jeová, o Deus dos Hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixa o meu povo ir, para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim disse o Senhor: nisso você saberá que eu sou o Senhor Jeová. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio, e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer, o rio vai cheirar mal, e os egípcios terão nojo de beber água do rio. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não ouviu como o Senhor tinha dito. Faraó virou-se e foi para casa, sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Pai, nós estamos diante da Tua santa e bendita palavra. Palavra que o Senhor inspirou, palavra que o Senhor preservou, palavra que o Senhor trouxe até nós no dia de hoje. E nós pedimos que pela Tua palavra, iluminada pelo Teu Espírito, fales aos nossos corações. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Nós estamos, irmãos, diante de uma grande história de redenção. Uma grande história de salvação. Deus libertando o seu povo da escravidão para que possam ir adorá-lo da maneira como Ele ordena, da maneira como Ele
manda. Para que isso aconteça, para que o homem, para que os israelitas que estavam escravos no Egito pudessem fazer isso, e assim pudessem cumprir o seu papel na história de Deus. Qual é o nosso papel na história de Deus? Adorá-lo. Eles então precisavam ser libertos e Deus vai agir para fazer isso. E é o que nós temos visto nos últimos capítulos todos aqui do livro de Êxodo. Deus olha e vê o sofrimento do seu povo e Deus se compadece, porque ao ver, ouvir, Ele conhece o coração daqueles que são seus. Então Deus vem para livrá-los. Para que isso aconteça, Deus usa os seus mediadores, Deus usa o seu próprio povo para construir a história dele. E essa lição já falei várias vezes para vocês. Você que é crente, que é cristão, você é um agente da história da redenção no dia de hoje, dia 30 de junho de 2019. Por meio das suas orações, por meio dos seus cânticos, por meio dos seus ouvidos atentos à palavra, por meio das suas ações, por meio das suas palavras, por meio da sua evangelização, por meio do seu testemunho, Deus vai realizar a história da redenção hoje. Quem sabe Ele já começou. Quem sabe através de um sorriso que você deu. Quem sabe por meio de um testemunho que você deu a uma pessoa que chegou aqui hoje cedo. Porque o nosso papel ao vir aqui é o papel de vir abençoar pessoas. Esse é o nosso papel. E Deus então vai construindo por meio dos seus a história que Ele mesmo escreveu. Para isso o que Ele faz? Ele chama e Ele instrui. Ele nos diz como devemos fazer. Ele nos diz como devemos agir. Ele nos diz como devemos trabalhar nessa história. E especificamente Deus chama um homem. O mais hesitante de todos os profetas, aparentemente. Compara-se, quem sabe, a Jonas. Jonas, vocês já ouviram a história de Jonas. Jonas foi chamado para ir para um lado, foi para o outro. Moisés foi chamado por Deus para ir para o Egito. Ele vai dando desculpa para Deus. Deus, quem sou eu? Não sirvo para isso. Senhor, não sei o que dizer. Eu te digo o que dizer. Mas e se eles não acreditarem? Você vai mostrar que eu mandei. Senhor, eu não sei falar. Moisés, eu criei a sua boca. No fim a gente vê a motivação de Moisés. Senhor, manda outro. Mesma reação. E muitas vezes nós fazemos assim. Senhor, deve ter alguém melhor do que eu. Fala sério. Deve ter alguém que fala melhor do que eu. Deve ter alguém. E às vezes a gente é tão assim, tolo, que a gente se compara. Não, tem um fulano, tem um cicrano, tem uma irmã, tem um irmão. E nós nos convencemos do contrário daquilo que Deus quer que façamos. Mas no final da história a gente vê que Moisés vai, porque Deus ordena e ele torna-se obediente. Quando finalmente Moisés cumpre a tarefa, ele é altamente desencorajado, porque ele chega lá diante de Faraó para libertar o povo e o que acontece? A situação piora. Faraó ouve a Moisés e aumenta a carga de trabalho e a servidão dos egípcios. Então agora não é só Faraó contra Moisés, é Faraó e o próprio povo de Moisés contra Moisés. O que você veio fazer aqui, cara? Você só veio atrapalhar a gente, a situação piorou. Mas então Deus traz o seu evangelho, traz a sua boa nova, traz a sua graça e encoraja o seu povo. E nós vivemos dessa maneira. Temos lutas, temos desencorajamentos, mas o mesmo Deus, o Deus que salva, o Deus que escolhe, o Deus que reafirma e o Deus que julga, é aquele Deus que fez essas coisas com Moisés e faz essas coisas com o seu povo hoje. E o que nós vamos ver hoje é como é que esse Deus, o Deus que julga, vai proceder no seu julgamento. E nós vivemos numa época politicamente correta, né? Não julgueis, né? Não julguei, não. Eu tenho que julgar, mas eu tenho que julgar certo. A Escritura não diz que eu não devo julgar. A Escritura diz que eu não devo ser hipócrita no julgamento. Mas eu devo sim
testar e julgar todas as coisas diante da Escritura e na medida da Escritura, porque se eu não fizer isso, sim, eu vou me tornar o quê? Um hipócrita. Então nós precisamos ser muito sábios nesse processo, e a maneira como Deus julga, ela nos serve de modelo e exemplo, muitas vezes, para entendermos qual é o nosso papel. E aqui então, nós vamos ver essas chamadas, as 10 pragas do Egito. Quais são elas? O rio Nilo se transforma em sangue, surgem do rio sapos ou rãs, aparecem os chamados piolhos. Muito obrigado. Aparecem os chamados piolhos, que na verdade a gente não tem certeza, são insetos, ok? Aparecem as moscas também, a mesma ideia, são vários tipos de insetos. Depois Deus manda uma praga sobre os animais, sobre o gado em geral. Depois aparecem úlceras na pele do povo. Depois cai uma chuva de pedras. Depois vem uma praga de gafanhotos. Depois a terra se torna em trevas. E a última praga que vamos estudar posteriormente é a morte do primogênito. Nessas chamadas pragas, nós encontramos um padrão. Se você leu, você vê que, primeiro, Deus instrui Moisés e Arão a irem diante de Faraó. Todas elas vão fazer a mesma coisa. Quando eles se encontram com Faraó, o texto sempre diz assim: e eles se encontraram com Faraó, foram diante do Faraó, como Deus lhes havia ordenado. É um ato simbólico que aqui vai acontecer. Então, Deus diz, joga o cajado, ou faz aquilo, ou faz aquele outro, e então vem a praga. Nas 3 primeiras pragas tem um elemento diferente, porque sempre que eles vão a Faraó, está junto a turma do gabinete do Faraó, que eram os magos, ou os sacerdotes, ou tem vários nomes que a gente podia usar aí para eles. E o que eles fazem? Eles duplicam aquilo que é feito, eles fazem de novo. A praga acontece, ela é repetida, e aí depois o Faraó endurece o seu coração. Sempre um padrão, a gente vai ver um pouquinho mais a respeito disso daqui a pouco. Perguntas que podem surgir, que talvez você já tenha lido, talvez já tenha visto algum programa no History Channel, Discovery Channel, etc. Existem várias teorias de como cada uma dessas pragas foi um elemento natural que Deus usou para realizar essas coisas. Gente, eu não preciso disso. Quando a Escritura fala em milagre, eu acredito em milagre. E aqui eu acredito que Deus pode ter usado algumas causas naturais no processo, mas todas elas são absolutamente milagrosas, porque é a mão de Deus agindo. Outra pergunta, pastor, quanto tempo duraram as pragas? A primeira diz que foram 7 dias. Quando é que aconteceu a segunda? A gente não sabe. Quando aconteceu a terceira? Pode ter passado um tempo entre uma e outra, provavelmente. Talvez tenham durado aí 6 meses, não é? Talvez tenham durado 1 ano, a gente não sabe exatamente. Não é a informação importante que eu preciso saber do texto. Eu preciso saber que Deus fez e que elas aconteceram. E essa é o lugar da onde nós partimos para entender essas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós somos distraídos do texto por coisas secundárias. E a nossa curiosidade se envolve tanto com as coisas secundárias que a gente perde o quê? A essência do ensino. Ok? Muito bem. Para que Deus mandou essas pragas? Existe um bordão em várias delas que nos descrevem que o alvo, o objetivo é mostrar a Faraó que Deus é o Senhor Jeová. Vocês lembram que sempre que aparece o nome de Deus em letras altas, em caixa alta, significa o quê? Significa que ali está o nome pessoal de Deus. Hoje tem dia que eu chamo Jeová, tem dia que eu chamo de Javé, hoje eu vou chamar de Javé, para vocês se acostumando. Então esse Deus Javé,
que é o nome de Deus, ele precisa ser conhecido. O povo precisava entender, e o faraó do Egito, o rei do Egito, precisava saber que ele é o Deus soberano, o Deus da aliança, o Deus da misericórdia, o Deus da graça, o Deus bondoso, o Deus salvador, o Deus Pai de Jesus Cristo, mas o Deus que julga. Então existe um alvo específico. Aliás, essa é a grande confissão do Antigo Testamento a respeito de Deus, que se encontra em Deuteronômio capítulo 6, e que é repetida pelos judeus até hoje. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é o Deus incomparável, Ele é o Deus verdadeiro, não existe nada, nenhuma divindade, nenhum poder que se equipare àquilo que Deus é. E os deuses dos homens, eles não passam de criaturas que nós, os homens, a raça humana, constrói na sua idolatria. São projeções da mente, são projeções do coração, ou são outras criaturas de Deus que têm o poder limitado pelo poder soberano de Deus. Mas o fato é que eles precisam saber que esse Deus é o Deus Jeová. É para isso que existem as pragas. É para isso que elas estão aí no texto. E algumas coisas nos chamam a atenção. Nessas pragas, Deus sempre vai demonstrar o seu próprio poder. Deus demonstra o seu poder por meio desses atos de julgamento, a fim de que Faraó soubesse, a fim de que o povo egípcio soubesse, e a fim de que os próprios israelitas tivessem confirmada a grandeza do poder de Deus, e sim, a superioridade do Deus verdadeiro aos chamados deuses falsos, criados pelos próprios homens. No capítulo 9 vai dizer assim: mas em verdade foi para isso que eu o mantive, para mostrar a você o meu poder, e o meu nome será anunciado em toda a terra. 9:16. Ou seja, com cada praga vem uma manifestação aumentada do poder de Deus, para que eles conhecessem quem Deus é. Tanto os israelitas quanto os próprios egípcios. Segunda razão da narrativa das pragas é para fazer ou estabelecer uma distinção, uma diferença entre os egípcios e o próprio povo de Deus. Isso vai acontecer de maneira muito clara na chamada praga das trevas. No capítulo 8, no versículo 23, é dada exatamente essa explicação. E eu farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Quando a terra cobrir a casa, o país dos egípcios, porém os filhos de Israel tinham claridade na sua casa. Um exemplo claro da luz de Deus sobre o povo de Deus. Então, essa é uma segunda causa. A primeira causa, então, ou a primeira razão, demonstrar o poder de Deus. A segunda razão, distinguir entre o povo de Deus e o povo do próprio Egito. Em terceiro lugar, essas pragas serviam como um meio de endurecer o coração de Faraó. No capítulo 10, versículo 1, diz assim: o Senhor disse a Moisés: vá falar com Faraó, porque eu lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes sinais no meio deles. E aqui nós vamos ter que fazer uma distinção mais tarde, bem clara, a respeito da chamada guerra das sementes, que vai aparecer, que nós já estudamos várias vezes. Uma quarta razão para essas pragas é um testemunho às futuras gerações. Até hoje nós repetimos essa história. Ela aconteceu quanto tempo atrás? Milhares de anos atrás. Ela foi registrada, ela foi escrita, ela foi preservada, e hoje, no dia 30 de junho de 2019, aqui está um pastor repetindo essa mesma história. Sabe para quê? Para que vocês conheçam e saibam
como diz o próprio texto, e para que você possa contar aos seus filhos e aos filhos de seus filhos, e olha a expressão que é dada aqui no texto, como eu zombei dos egípcios, e quantos sinais eu fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Então, se Deus está zombando, a gente precisa saber de uma coisa: tem coisas no texto que são ironia. Tem coisas no texto que são ironia, nós precisamos entender as chamadas ironias bíblicas. Salmo 2, que é um salmo messiânico, lembra? O que diz lá o verso 2 do Salmo 2? Ri-se aquele que habita nos céus, Deus, o Senhor, zomba deles. Quem? Os príncipes da terra que se ajuntaram contra o povo de Deus. Deus ri. Ele fala assim: que piada de vocês se reunirem contra mim, que piada de vocês se reunirem contra o meu povo. E aí o verso 3 do Salmo 2, ele diz assim: e na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. É isso que Deus faz, queridos. Só que aí no Salmo 2 ele apresenta o Messias. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. E com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O que o Salmo 2 está falando aqui? Julgamento. Nosso Deus julga. E no próprio Salmo existe uma exortação, verso 10. Agora, pois, ó reis, você pode pôr faraó aí, tá? Agora, pois, ó faraó, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhes inflamará a ira. Deus é um Deus julgador. Pastor, que mensagem politicamente incorreta. Não julgueis. É isso que o mundo diz. A Escritura é sábia, queridos. Ela diz como nós devemos julgar. Esse é o nosso problema. Muitas vezes nós somos julgadores não de acordo com o padrão de Deus, não de acordo com o padrão da Escritura. Um deles é exatamente entender que o meu julgamento tem que ser o julgamento de Deus próprio. Muito bem, como é que funciona aqui nas 10 pragas, no texto, na narrativa como um todo, esse fato de que nós precisamos saber que eu sou o Senhor? Vamos olhar de novo. A primeira praga é a praga no rio Nilo. O rio Nilo é considerado o sangue do Egito, lembra disso? Tá? O Egito vive, por quê? Porque o rio Nilo existe, ele é a veia que leva a vida para toda a terra do Egito. E a primeira praga é: o rio vira sangue. É sangue literal, pastor? Eu não sei. Pode ser uma figura de linguagem. O fato é que o rio se tornou imprestável, os peixes morreram e o Egito passou sede. Mas olha só o que o texto diz assim, 7:17. Assim diz o Senhor: nisso você saberá que eu sou o Senhor Jeová. Com esse bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e elas vão virar sangue. E é interessante, às vezes o pastor lembra de umas coisas na hora que está pregando. A primeira praga é a respeito de sangue e a última praga é a respeito de sangue. Começa e termina com o sangue. Na segunda praga, que é a praga dos sapos ou das rãs, Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que você saiba que não há ninguém como Jeová, o nosso Deus. O tempo inteiro nós vamos ver esse bordão sendo repetido em várias das pragas, porque é importante saber que não há ninguém igual a Deus. Na terceira praga, a praga dos piolhos, esse bordão não é dado. Na quarta praga aparece: e naquele dia separarei a terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas. De novo, Deus está fazendo o quê?
separando o seu povo. E você saiba que eu sou o Senhor no meio dessa terra. O que Deus está fazendo? Deus está fincando a bandeira dele no meio da terra do Egito e está dizendo o quê? Essa terra é minha. Isso vai aparecer de novo no livro de Êxodo. Ele diz assim: toda a terra é minha. Não existe lugar que não seja meu. Isso é muito importante no texto, é muito importante na pregação que era feita por meio do povo de Deus naquele tempo. Por quê? Porque cada nação, cada povo, cada bairro, cada casa tinha o seu Deus. Eram os deuses domésticos, eram os deuses da comunidade, eram os deuses de uma nação. E na concepção deles, os deuses eram extremamente limitados e manipuláveis. Se você soubesse o nome da divindade, você manipulava a divindade. Então um vizinho de preferência não contava o nome do seu Deus para o vizinho dele. Porque vai que esse vizinho é ruim e ele pega o meu Deus aqui e faz alguma coisa. Lembra da história de Raquel? Quando ela saiu da casa dos pais, o que ela fez? Ela pegou umas estatuazinhas do pai dela. Ela pegou uns deusinhos lá da prateleira de casa, da barraca, colocou debaixo da cela e levou embora junto com ela. Ela fala: esses deuses vão me proteger lá. Deus está dizendo: que palhaçada! Que tolice humana! Que insensatez! Eu sou o Deus da terra! Quantas vezes nós já cantamos isso aqui hoje, queridos? Percebe que a liturgia do culto, ela reflete a verdade de Deus, os cânticos refletem a verdade da vida. Só existe um Deus, Deus, somente Deus. Não há lugar no mundo que não se chame teu. Terras, povos, todos vêm para adorar esse único Senhor, e você saiba que eu sou o Senhor no meio da terra. Ah, se você saísse daqui hoje convencido absolutamente de que só existe esse Senhor, Jeová, e que Ele é o único que pode te dar esperança, que Ele é o único que pode salvar a sua vida, que Ele é o único que pode te livrar da escravidão do pecado, que Ele é o único que pode te livrar da morte, para que saiba que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Às vezes, o evangelicalismo entende algumas coisas e usa errado. Mas eu me lembro na década de 90, que para fazer batalha espiritual, o que os evangélicos faziam nas cidades? Lembram? Lá no seu bairro já teve um outdoor desse. Eles colocavam um outdoor lá e escreviam assim, eu lembro lá em Goiânia: Goiânia pertence ao Senhor Jesus. São Paulo pertence ao Senhor Jesus. Eu sei disso, é verdade. O problema deles é que eles entendiam errado a maneira de proclamar isso. Eles faziam isso como uma coisa mística. Ah, se eu colocar isso aqui, eu vou expulsar os poderes. Não é bem isso, mas a ideia sim é essa. Para que saibam. Na quinta praga dos animais não tem, na sexta não tem, na sétima praga, na chuva de pedras, o verso 14 diz assim: pois dessa vez enviarei todas as minhas pragas sobre o seu coração, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém que seja semelhante a mim. Deus é exclusivo. Ouve, Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Não existe ninguém que seja igual a Deus. Deus faz isso para mostrar a você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Está percebendo aqui a missão? Qual que é a grande comissão, irmãos? Ir por todo mundo, pregar o Evangelho, e o Evangelho qual é? Jesus Cristo é o Senhor, e em toda a terra vai se conhecer que Ele é o Senhor, que Jesus é o Senhor, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a divindade bendita e santa, seja conhecida até os confins da terra, para que você saiba que a terra é do Senhor. Na oitava praga, dos gafanhotos, e para que você possa contar aos seus filhos, e aos filhos dos seus filhos, como zombei dos egípcios e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam
que eu sou o Senhor. Interessante essa parte, porque até agora o texto vinha dizendo isso para Faraó, mas agora ele está dizendo para quem? Para o próprio povo de Deus. Até eu morrer, queridos, eu não vou cansar de repetir para vocês aqui, domingo após domingo, eu e os seus pastores, que o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso. Isso é parte da mensagem. Sabe por que é importante repetir isso? Porque você vai esquecer. Como, pastor? Eu não esqueço disso, não. Esquece. Eu esqueço. Eu esqueço todos os dias. Eu esqueço que o Senhor é Senhor na hora que eu vou orar. Tem hora que eu oro e depois eu reflito na minha oração e falo assim, Deus, que oração tola. Por que eu sou tão fraco? Por que eu tenho uma fé tão pequena? Por que eu sou tão débil? Por que eu não confio no Senhor? Por que eu não me entrego nas mãos do Senhor? Por que eu rejeito a vontade do Senhor? Porque eu me esqueço quem Ele é. Na liturgia do culto, nós somos lembrados quem é Deus. Pudesse o Senhor trazer o seu coração durante a semana, e afinado ou não, você durante a semana, lá no seu coração, e quem sabe com a sua boca, começasse a cantar, Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. Quem sabe? Isso vai trazer coragem ao seu coração, querido. Isso vai trazer esperança ao seu coração. Às vezes eu me pego cantando essas verdades. Quando eu canto essas verdades, eu fico feliz. Eu falo assim, puxa vida, eu estou lembrando do meu Deus. Eu aprecio quem Ele é. Eu aprendo quem Ele é. Eu aprendo a amar quem Ele é. Para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Nona praga, praga das trevas. Não fala sobre isso? A oitava, e depois no anúncio, aí a 10ª, no anúncio da última praga, o Senhor diz, e Faraó não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito, para que o caráter de Deus seja visto, para que a glória do seu grande nome seja manifesta. E aqui, queridos, tem uma lição tão importante. Nós só faremos sentido no mundo, e nós só teremos real alegria nesse mundo, quando nós soubermos buscar a glória de Deus. Sabe por quê? Porque você foi criado para manifestar a glória de Deus. E quando você não faz isso, você perde o seu papel. Qual é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos? Eu sou Jeová, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Então aqui está a grande questão, queridos. Só há um Deus, e essa é a nossa essencial confissão. Isso é importante de saber para poder confessar corretamente a verdade que nos liberta. Lembra do diálogo dos próprios judeus com o Senhor Jesus em João capítulo 8? O verso termina assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? Ora, a primeira verdade é a respeito do Filho de Deus, o Salvador. É a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas quando você lê o verso inteiro de João, ele disse assim, verso 31 do capítulo 8 de João, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará.
Qual é a verdade? É a verdade da pessoa de Jesus e é a verdade da doutrina de Jesus. Tudo aquilo que Jesus disse, articulou, tudo aquilo que está na palavra do Pai dele, tudo aquilo que foi trazido para nós pelos apóstolos e que nos chega hoje na santa e sagrada Escritura de Deus, que é a Bíblia. Essa verdade é libertadora. Mas quem é cego é cego. Eu não sei se você lembra do restante da história desse diálogo de Jesus com os judeus. Ela continua assim, verso 33 de João capítulo 8. E conhecereis a verdade vos libertará. E eles responderam, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. O que eles tinham perdido? O livro de Êxodo, só. Os caras tinham coragem de dizer, eu nunca fui escravo de ninguém. Sendo que tem um livro inteirinho da Bíblia mostrando a escravidão deles uma vez. Depois tem uma série de livros mostrando a escravidão deles da Babilônia. E eles dizem assim, não sou escravo de ninguém. Quantas vezes eu já tive esse diálogo com pessoas? Tentando mostrar a verdade do Evangelho, tentando evangelizar. Não sou escravo de ninguém. Cara, você é escravo do pecado? Não sou escravo do pecado. Cara, você vai morrer? Não tenho medo da morte. Até chegar na porta. Os homens são assim. Eles são cegos, eles não enxergam a sua própria escravidão. Olha como é que Jesus responde, João 8:34. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Vai aí na porta e fala para alguém, passando na rua que não é crente, você é escravo do pecado. Eu, não, tomei umas ali agora, mas foi porque eu quis. Sou escravo de uma sexualidade podre e doente. Não, é eu que quero. Não enxergam as suas algemas. Não enxergam a sua escravidão. Por isso, quando você for pregar a palavra, quando você for evangelizar, você precisa pedir e orar que o Espírito Santo de Deus convença do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, você não vai conseguir convencer ninguém dessas coisas, mas o Espírito Santo convence. E assim como o Faraó tinha um coração duro, os homens têm um coração duro. E quem pode quebrar um coração duro é somente o Espírito Santo de Deus. Muito bem. Nessas pragas nós encontramos 4 ênfases que são recorrentes. Primeira delas, obediência. E aqui você vai lembrar de novo do reticente Moisés que eu citei lá no comecinho. Ele não queria, ele disse, eu não quero, eu não consigo, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. No fim ele mostra a motivação, Senhor, na verdade, manda outro, não é? O senhor não podia mandar a Cida? Por favor, Senhor, manda a Cida. Manda a Larissa. Olha o Cader aí. Manda alguém. Manda no meu lugar. Nós fazemos isso na igreja, queridos. Nós sempre deixamos para o outro fazer. E nós devíamos estar engajados em fazer. Mas Deus, ao longo da história, ao longo do tempo, nos ensina a obediência. Então aqui, do Moisés reticente, agora ao Moisés que obedece. Do Moisés que hesitava em tudo, agora o Moisés que vai à frente. De um Moisés cheio de medo a um Moisés corajoso, porque foi como o Senhor ordenou. Ouça essa palavra na Bíblia, queridos. Como o Senhor ordenou. Ouça a voz de Deus na Escritura, o Senhor está te mandando fazer tantas coisas. Ele está te mandando amar o próximo. Ele está te mandando adorar a Deus. Ele está te mandando tratar bem o seu irmão. Ele está te mandando fazer dezenas e dezenas de coisas que não são uma escravidão à lei, mas que são uma bênção para a sua vida. Que são a maneira de Deus abençoar o outro que está do seu lado. Ah, como Deus é bom, queridos. Obediência. Segunda ênfase que aparece em todas elas é o poder superior de Deus. Nessa primeira, o que acontece?
que foi no capítulo anterior que nós lemos. Arão jogou o cajado virou uma serpente, os magos vieram e fizeram a falsificação dos sinais, apareceram 2 serpentes, mas o texto é súbito, direto, fala assim, de um engolão só, sabe como é que é? A serpente de Moisés engoliu as outras 2 serpentes. Nós precisamos entender que o nosso Deus é mais poderoso, Ele é superior, Ele é soberano, Ele é o Senhor dos senhores. Então, se Deus ordenar, vá no poder dEle e não no seu próprio. Terceiro, nós vamos sempre lidar com os falsificadores de sinais, queridos. Eles estão por todo lado. Existem várias maneiras de falsificar sinais. Existe ilusionismo, existe hipnose, existem poderes. Por que, pastor, o senhor está dizendo que existem poderes? Porque eu sei, porque a Bíblia diz. E esses poderes são os poderes dos enganadores. Eles enganam. O que aconteceu aqui? Lembra que eu falei de uma ironia? Essa é uma das ironias que vai acontecer 3 vezes. O cajado de Arão transformou as águas em sangue, e aí os magos fazem o quê? A mesma coisa. Deus deve ter olhado lá de cima. Quão tolos eles são. Ri-se o Senhor. Por quê? Porque eles pioraram a situação. Isso vai acontecer mais 2 vezes. Vai aumentar, eles vão aumentar o quê? Segunda e terceira praga, né? Quando vem a praga dos sapos ou das rãs, vai acontecer o quê? Eles vão fazer mais rãs. E aí quando vem a terceira praga, que é a praga dos piolhos, dos insetos, vai acontecer o quê? Eles vão fazer mais inseto. Que tolice! Por quê? Porque aqueles que são falsificadores assim são. Por que existem esses poderes? Ora, porque Deus, tendo criado o homem na sua condição, Ele criou também criaturas que são aos nossos olhos invisíveis e que se rebelaram também como os homens se rebelaram. E elas têm sim poderes diferentes. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Elas existem, elas estão por aí, elas estão espalhadas, e elas são ativas no mundo no qual nós vivemos. O que mais? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz no verso 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás. Como é que o iníquo, que é chamado homem da iniquidade, aparece? Ele aparece com poder, sinais, prodígios de mentira, engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Nós lutamos contra esses poderes, sim. E sabe quando é que esses poderes tremem? Quando o povo de Deus ora. Quando o povo de Deus fala com Deus, sabe por quê? Porque eles não têm medo de nós. Mas eles têm medo do Deus que ouve a nossa oração. Mas pastor, nós estamos protegidos? Estamos sim, porque nós temos um Deus poderoso. A Escritura diz que o maligno não nos toca. Mas esses são sim os que estão presentes. Leia as diversas pragas e você vai ver isso. E finalmente, o coração endurecido é a dinâmica do pecado. O pecado, queridos, ele traz cegueira, ele traz endurecimento, ele traz loucura. Lê Romanos capítulo 1. O homem troca a verdade de Deus pela mentira do diabo, e ele passa a prestar um falso culto e uma falsa adoração. E se você já leu Romanos capítulo 1, você viu lá como é que acontece.
O texto diz assim: e Deus os entregou. Quer pecar? Vai em frente. Vai em frente. Deus entrega aqueles que não são seu povo, aqueles que são da semente da serpente, aqueles que são inimigos do povo de Deus, ao seu próprio pecado e à sua própria morte. Continuem. Como é que eles agem? O apóstolo Paulo descreve no capítulo 3 de 2 Timóteo. Diz assim: Timóteo, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí ele descreve os homens. Os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Eles podem ser religiosos, mas negam o poder da piedade. Fique longe deles. E aí, a partir do versículo 6 de 2 Timóteo 3, ele cita exatamente o exemplo dos mágicos de Faraó. Ele diz assim: pois entre esses se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo, porque Janes e Jambres, ele sabia o nome desses caras, desses magos, da mesma forma como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas eles não vão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Por quê? Porque eles faziam a mesma coisa. Eles traziam a mesma praga sobre o povo. A insensatez é óbvia. Muito bem. A história também nos conta como esses deuses do Egito foram derrotados diante do poder de Deus. E aqui eu preciso abrir um parênteses e fazer um disclaimer, né? Dentro da nossa leitura aqui do livro de Gênesis, nós já falamos que aqui acontece uma guerra de deuses. O Deus verdadeiro, o Senhor Jeová, contra os deuses falsos, no caso do Egito, ou de qualquer outra nação. O próprio Moisés vai dizer mais adiante, lá no capítulo 15, o Senhor é o quê? Homem de guerra. O Senhor é homem de guerra, ele está nessa guerra. Então, a gente imagina, sem ter certeza dos detalhes, que em cada uma dessas pragas, nós encontramos a derrota de um ou mais dos deuses do Egito. Ok? Então, nós não temos certeza qual, mas aqui eu vou usar um esboço do pastor Carlos Oswaldo Pinto, que no seu livro Foco e Desenvolvimento, no qual ele tentou dar uma ideia de qual Deus está sendo derrotado em cada uma das pragas. Então, na primeira praga, quando a praga das águas, que são transformadas em sangue, acontece, Deus revela a sua autoridade sobre o Nilo. Por quê? Porque o rio Nilo era a vida do Egito. Sem o rio, o Egito morre. É a fonte de água que eles todos têm. A segunda praga, a praga das rãs, revelou a superioridade do Deus Javé sobre a deusa Hekt e produziu o primeiro ciclo de permissão-negação por parte de Faraó. O que acontece? Deus chega por meio de Moisés e Arão, faz o milagre. O faraó vê que o negócio é sério, um deus dele está perdendo a batalha, e ele diz, ok, vou deixar aí. Se você lembra, no primeiro, o que ele fez? Ele virou de costas, o texto diz, e ele foi para casa. Não se importou, porque os magos dele fizeram a mesma coisa. Ele não percebeu a ironia. Na segunda, ele já dá um passo atrás, fala, opa, peraí, eu vou deixar. Mas depois ele se arrepende e não deixa mais. Ele tem um coração dúbio. Ora, as rãs, ou os sapos, no caso, eles eram um sinal da fertilidade, e esse
esse Deus foi abatido aqui. Na terceira praga, que foi a praga dos piolhos, ela revela a superioridade de Javé sobre Sete, o Deus do deserto. Lembra de onde vieram os piolhos? Do pó. Então esse Deus está sendo derrotado. E foi nessa praga que finalmente os magos começaram a pensar diferente. Não está dando certo esse negócio. Não está funcionando. A gente está fazendo papel de besta. Eles reconheceram. Tanto é que depois eles vão pular fora. Eu falo assim, não vou mais fazer, não vou mais tentar, eu não vou conseguir. Até que vai chegar um ponto que eles vão dizer assim, estou achando que esse negócio é de Deus mesmo. Ou seja, eles estavam se iludindo, eles percebem. Então, há um primeiro ciclo, que é o ciclo das 3 primeiras pragas, que abre o ciclo das pragas todas, desses grandes desastres que vão tomar o Egito, e os deuses vão sendo um a um derrotados. No segundo ciclo, aparecem algumas características um pouquinho diferentes, os magos somem, não é? E agora, Deus não vai usar em nenhuma dessas 3 pragas o cajado ou a mão de Arão ou Moisés. Deus vai dizer assim, olha, eu não preciso disso. Eu mandei fazer por meio, mas não preciso. Na quarta praga, das moscas ou dos insetos, a superioridade de Javé sobre o Deus Uatchit. Estabeleceu a distinção entre Israel, a nação a ser libertada, e o Egito, a nação a ser julgada. Por quê? Porque essa praga não afetou em nada. De novo, Faraó repete a falsa promessa, olha, eu vou deixar aí, depois ele volta atrás. Na quinta praga, a praga da peste dos rebanhos egípcios, distinção, porque os rebanhos israelitas nada aconteceu, demonstrou a superioridade de Javé sobre Apis, que é o deus boi, o deus touro, e Hathor, a deusa vaca, ao preservar o gado dos israelitas. E se vocês lembram, lá na frente vai ter uma fraqueza. O que o povo vai fazer lá na frente, quando Moisés sobe ao Monte Sinai e demora? Eles fazem uma cópia desse deus Apis, que já tinha sido derrotado. Sexta praga, a praga das úlceras, ela aparece nas pessoas e no gado, e ela demonstra a superioridade de Javé sobre Ísis, a deusa da cura, sobre Sekhmet, deusa dos remédios, e sobre Sunu, deus da peste. Por quê? Porque ele incapacita os próprios magos nessa altura do campeonato. E depois o terceiro ciclo das pragas, que é a praga da Saraiva, que mostra a superioridade de Deus sobre a deusa do céu, que é Nut, sobre Osíris, que é o deus das colheitas e da fertilidade, sobre Sete, que é o deus das tempestades, e colocou um baita medo nos oficiais em contraste com a dureza de Faraó, porque aqui eles começaram a falar assim, estou achando que isso é de Deus mesmo, de novo. Oitava praga, a praga dos gafanhotos, revela a superioridade de Javé sobre Nut e Osíris e evidencia o profundo descontentamento na corte do Egito com o coração endurecido de Faraó. Eles começaram assim, Faraó, deixa aí. Mas o cara era obstinado mesmo. Disse, ok, vou deixar aí, mas ele volta atrás. E na nona praga das trevas, revelou a superioridade de Javé sobre Ra e Horus. Esses são um dos mais famosos reis do Egito, tem até muitos memes, não é? Que são as divindades do sol e a deusa do céu, quando produzem uma confrontação final entre Moisés e Faraó. Então os deuses são derrotados. Essa verdade, queridos, serve para nós. Está cheio de deuses em toda a esquina, está cheio de religião, mas existe uma religião bíblica, a religião de Jesus, a religião de Cristo, a religião da palavra, que é a religião da graça, que é verdadeira. E nós precisamos nos manter firmes, sabendo que, eventualmente, essas religiões que são falsas, elas vão se destruir. Um outro aspecto, e eu tenho mais 2 aqui antes de encerrar, são as propostas de facilitação, que vão aparecer 4 vezes no texto. Quando o faraó diz assim, olha, eu vou deixar aí,
uma das coisas que ele fala é: mas adorem aqui mesmo, não se separem. Quando a ordem de Deus era muito clara: deixem o meu povo ir para me prestar culto no deserto. Precisava ter uma descontaminação naquele processo. E as desconfianças do faraó eram verdadeiras mesmo. Olha, esse povo vai sair daqui e não vai voltar. E era isso mesmo. Ninguém estava sendo enganado, não. Ele estava consciente. Ele estava com medo de perder a fonte de renda dele. Ele estava com medo de perder os seus benefícios. Ele estava com medo de perder os seus escravos. Ele estava com medo de perder as suas construções. Ele estava com medo de perder a sua fábrica de tijolos. Adora aqui mesmo. Você não precisa. Na outra, um pouquinho mais adiante, ele diz assim: olha, adora aqui, não se afasta. Pode ser aqui pertinho. Depois ele diz assim: olha, eu vou deixar eu ir, mas vão só os homens. Como assim? Nós somos povo, nós somos aliança. Depois ele diz: olha, vão, mas deixem as suas posses. Eu falo assim: Deus me deu, não vou deixar o que é meu. Nós encontramos constantemente esses conceitos na nossa cultura, queridos. Constantemente. O mundo não é capaz de entender o tipo de separação que Deus quer entre nós e as ideias e os conceitos do mundo. É óbvio que a Escritura não diz: saiam do mundo. O Senhor Jesus diz: Senhor, eles estão no mundo, mas o Senhor os livre do mal. Então essa separação é sim uma separação necessária, na qual nós não podemos estar envolvidos com o mal que o mundo promove, porque isso vira amizade com o mundo, e a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Outros vão dizer assim: não seja fanático. Gente, você está sendo fanático, você tem que parar com esse negócio da sua religião. Você vai muito nessa igreja, vai? Você se dedica demais. Cara, você dá o dízimo. Isso é coisa de pastor pilantra que existe por aí. Para com isso. Gasta esse dinheiro bem gasto. Você não precisa dar dízimo para ninguém. Você não precisa dar oferta para ninguém. O mundo vai te dizer essas coisas. O mundo vai te propor essas coisas. Cuidado. Nós temos que adorar como família de Deus, e nós temos que prezar aquilo que Deus nos deu para a sua adoração. E o meu último ponto, queridos, é que essas pragas, elas são finais. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente vê que no meio das várias pragas que vão acontecer, no fim dos tempos e nos últimos dias, elas são repetidas. Apocalipse 8:8. O segundo anjo tocou a trombeta, uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. O escritor de Apocalipse tinha lido o livro de Êxodo. Verso 13 do capítulo 16. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Percebe a ligação da literatura apocalíptica com aquilo que já havia acontecido no passado? 16:2. Saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e os adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Mesma coisa. 8:7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve uma saraiva de fogo de mistura com sangue, foram atirados à terra. A mesma ideia do conceito da saraiva da chuva de pedras que desceu do céu. 9:3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado o poder como os que têm os escorpiões da terra. E 16:10. Derramou o quinto da sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Aquelas pragas, elas vão acontecer.
O julgamento de Deus vai vir. Não se iluda. Deus vai julgar. Essa é a palavra da Escritura. O que faremos, queridos? Em primeiro lugar, a história do povo de Deus continua em Cristo. Você não pode esquecer que nós estamos em guerra. Aquela guerra das duas sementes, lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, ela continua. Ela é a nossa guerra, porque ela é a guerra de Cristo. Com uma diferença. Historicamente, Cristo já veio e Cristo já venceu. Ele já pisou a cabeça da serpente. Nós estamos vivendo entre o já que Cristo fez e o não ainda que Cristo vai fazer. Nós estamos vivendo entre a nossa salvação e a espera da nossa ressurreição. Mas não cruza os braços não, porque você continua em guerra. E aquele que está no ringue e cruza os braços, leva um gancho de direita no meio das fuças. Não cruze os braços. Não esqueça que nós estamos em guerra. Só que no meio dessa guerra, muitas vezes nós somos como Moisés. A gente fica tímido, com medo, às vezes desencorajados. Às vezes nós somos como os apóstolos, lá no comecinho da história, lembra? Todo mundo escondidinho. Até que aconteceu o quê? Até que o Espírito Santo de Deus veio sobre o seu povo. E aqueles apóstolos, cheios de medo, cheios de covardia, agora são homens cheios de coragem e ousadia. Assim tem que ser a igreja de Cristo. Ter coragem e ter ousadia. Segunda coisa, nós vamos continuar a enfrentar essa hostilidade, a dureza de coração dos homens, os falsos magos e profetas desse mundo. Nós temos que ser sábios, porque eles se fingem de sábios. E eles querem nos enganar. O mundo sempre vai dizer para você e fazer propostas tipo, não seja radical, abra mão, seja um cara legal. E eu acho que nós temos que ser bons, educados, amorosos, gente que recebe, gente que ama, gente que se esforça, gente que trabalha sem nunca abrir mão da exclusividade de Cristo. E aqui fica uma coisa importante, querido. Você tem que ser radical naquilo que é princípio da Escritura, porque se você se tornar radical naquilo que são os seus hábitos, você vai se tornar um legalista. Você tem que ser sábio na Escritura, não no que você acha, não no que você se sente bem, não no que você quer. Escritura, conheça a palavra de Deus. Crente que não conhece a palavra de Deus, torna-se presa fácil. Então, leia a Bíblia. Submeta-se à palavra de Deus dominicalmente. Não falte a adoração no meio do povo de Deus. Esteja presente. Leia a Bíblia na sua casa, leia boa literatura cristã. Hoje nós temos a graça de poder ouvir os sermões. Ouça boa coisa. Quantos de vocês não chegaram aqui porque ouviram boas coisas na internet? É o testemunho de vocês mesmo. Eu ouvia pastor Augusto Nicodemos, pastor Hernandes, eles são os campeões, né? Conheci as doutrinas da graça. Quero ir para uma igreja que fale dessas coisas. Ouça boas coisas. Terceiro, cabe a nós obediência e confiança no Senhor. Confie em Deus. Liturgia da vida, querido. Você vai ser hoje, amanhã, terça, quarta, quinta-feira, você vai ser fustigado, você vai ser confrontado. Você vai ter medo. Você tem medo? Eu tenho. Às vezes o medo me tira o sono. Às vezes as preocupações do mundo me trazem ansiedade.
E é nessas horas que eu tenho que me voltar para Cristo e dizer: Senhor, restaura meu coração, Senhor, restaura a minha fé, Senhor, restaura a minha vida na Tua presença. Porque só assim nós vamos poder obedecer. Quarto, não aceite propostas de adoração parcial. Você vai recebê-las. Não seja radical, é o bordão do mundo. Seja politicamente correto, é o bordão do mundo. Não aceite. Seja radical. Existe um caminho, que é Cristo. Existe uma verdade, que é Cristo. Existe só um que pode dar vida, que é Cristo. E por último, queridos, nós temos uma garantia final da vitória do Senhor sobre a escravidão, sobre o pecado, sobre a morte. E nós sabemos que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Você pode fazer isso hoje. Jesus, Senhor, Tu és Senhor. Se você não fizer, um dia você vai fazer. Vai ser igual aqueles magos do faraó que lá pela 8ª praga começaram a dizer assim: isso deve ser de Deus. Só que era tarde. A praga já estava ao caminho. Diz a Escritura que todos os filhos, e essa é a próxima mensagem, spoiler, todos os filhos dos oficiais de Faraó morreram. Porque diante das evidências, eles continuaram com Faraó e não com Deus verdadeiro. Mas Deus os fez saber. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos.